Olá galera, meu nome é Derek Andrei e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje abordaremos a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. A legislação base para essa matéria é a Lei 97 de 1999. Importante repisar alguns conceitos da aula passada, no qual falamos acerca do caput do artigo 142. Destrinchamos o caput do artigo 142 e encontramos pontos importantes, como por exemplo a base das Forças Armadas, que se dá sobre a hierarquia e disciplina, sendo a hierarquia a ordenação da autoridade e a disciplina a observância rigorosa e acatamento integral das leis. Lembremos ainda que também mencionei que o presidente da República é o chefe supremo das Forças Armadas, supremo, e que no exercício dessa função suprema, ele era assessorado. Bom, é justamente sobre esse assessoramento que iremos tratar na aula de hoje. Como eu disse, o presidente da República é assessorado na sua função suprema. Ele é assessorado por dois órgãos distintos, o Conselho Militar de Defesa e o Ministério da Defesa. É importante relatar que o Conselho Militar de Defesa, CMD, assessora o presidente da República no que concerne ao emprego dos meios militares, isto é, ao uso das Forças Armadas em si, de forma de uma atuação direta. Já o Ministério da Defesa assessora o presidente da República nos demais assuntos pertinentes à área militar, como, por exemplo, questão de pessoal, questão de pagamento, aquisição de meios terciários. Até aqui, tudo bem? Estamos entendendo, caminhando na matéria? Bom, está tudo esmiuçado na Lei 97 de 99. Uma dica, acompanhe esse vídeo com a lei ao lado, para você ir grifando os pontos mais importantes que eu vou mencionando aqui. Derek, mas no que se compõe esse Conselho Militar de Defesa? Bom, ele é composto, formado pelos comandantes das forças, ou seja, da força da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, mais o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, que é um órgão que trataremos a seguir, além do Ministério da Defesa, que é o presidente desse Conselho Militar de Defesa. Então vamos lá, o Conselho Militar de Defesa é composto pelos comandantes de cada força, mais o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, mais o Ministro da Defesa, que é o presidente do Conselho. Ou seja, os comandantes assessoram o ministro e o ministro assessora o presidente no emprego de meios militares. Ficou meio complexo, Só falando assim, sem um desenho. Mas com a lei na mão, e por isso que eu dei essa dica, tem a lei à mão, e você vai assistindo esse vídeo e fazendo um organograma em conjunto. Vai desenhando, vamos lá. No topo você coloca o presidente, que é assessorado de duas formas distintas. Uma para meios militares e outras para assuntos secundários. Meios militares, Conselho Militar de Defesa. E aí, o que compõe esse Conselho Militar de Defesa? Você coloca dentro desse balãozinho, desse quadrado que você vai fazer, os comandantes das forças, mais o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, e destaca o Ministro da Defesa, que é presidente desse Conselho Militar de Defesa. Bom, agora vamos falar propriamente da organização das Forças Armadas. Como é seu esquema organizacional? Já vimos até aqui algumas nuances do Conselho Militar de Defesa, como, por exemplo, o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Então, o que seria esse órgão, esse novo órgão que apareceu para a gente? Pelo que ele seria responsável? Quais suas atribuições? Antes disso, eu lembrei de uma coisa. É importante falar que as Forças Armadas estão subordinadas diretamente ao Ministro da Defesa. Sim, o comandante supremo é o presidente,
Mas as diretrizes, como por exemplo, questão de pessoal, principalmente questão de pagamento, como vocês podem ver no organograma, são tomadas pelo ministro da Defesa, que é indicado pelo presidente. Então, se alguma prova tiver assim, de acordo com a Lei 97 de 99, as Forças Armadas são subordinadas ao ministro da Defesa. Essa opção, sim, seria verdadeira, pois é a literalidade do artigo 3º da lei, como vocês podem ver. Então fiquem atentos a esse tipo de pegadinha. A Marinha adora trocar miúdos. Outro ponto também que eu esqueci de falar, mas é super importante, é que o ministro da Defesa é a direção superior e o presidente é o comando supremo. Atentemos às palavras: superior, ministro; supremo, presidente. Eles gostam dessa troca de miudezas, entendeu? Então, mas vamos voltar ao que eu já falava, ao Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. O que ele seria? Bom, ele é um órgão de assessoramento permanente do ministro da Defesa. É comandado por um oficial general do último posto, indicado pelo ministro e nomeado pelo presidente. Bom, essa nuance também é muito importante. Indicação e nomeação. Já vi questão de prova fazer a troca entre essas duas características. Então você tem que ter em mente que ele é indicado pelo ministro e ele é nomeado pelo presidente. Ou seja, o cara que está sobre a supervisão mais direta das Forças Armadas, ele indica, mas o comandante supremo, o chefe supremo, o bambambam, é quem nomeia. O ministro é um conselheiro do presidente. Então, nunca se esqueça disso. O ministro indica, mas o presidente nomeia. Outro ponto importante a se destacar, que eu lembrei aqui, é que no exercício da função de chefe de Estado-Maior, o oficial general indicado é automaticamente transferido para a reserva remunerada, quando de sua posse. Ou seja, se ele estiver na ativa, ele vai para a reserva. E se ele estiver na reserva, ele continua lá. O chefe de Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas possui também o mesmo grau de precedência hierárquica dos comandantes das Forças Armadas. Isto é, o chefe de Estado-Maior está no mesmo grau de hierarquia do que, por exemplo, o comandante da Marinha, que também está no mesmo grau de hierarquia do que o comandante do Exército, que também está no mesmo grau de hierarquia do que o comandante da Aeronáutica. Os quatro têm a mesma precedência hierárquica, não sendo nenhum maior que o outro. Nesse sentido, as questões faladas para o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas também se aplicam aos comandantes das forças, como, por exemplo, ter de ir para a reserva remunerada assim que empossado no cargo. Eles também são, por exemplo, indicados pelos ministros e nomeados pelo presidente. É um raciocínio análogo ao já exposto até aqui, ao exposto ao que falamos ao chefe de Estado-Maior. Bom, essa foi a pílula de hoje. No próximo vídeo trataremos de algumas atividades importantes do Ministro da Defesa, conceituando-os. Bom, se gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até a próxima.